Acho que tá gravando, então vamos começar a aula de hoje. Oi, pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos novamente à minha sala de estar. E hoje eu vou falar sobre alguns assuntos que são muito importantes e que pode não ter tanto a ver com a minha aula, mas eu quero que vocês escutem. Durante a quarentena, pode ser difícil a gente saber lidar com os nossos familiares ou com o isolamento mesmo dos nossos amigos. Então, aproveitem esse momento para se conhecerem. Então, entendam quando você precisa de um tempo, quando você precisa, às vezes, deixar de estudar uma matéria para poder ficar bem, ou às vezes até quando você precisa confessar para o professor e falar: poxa, professor, não estou acompanhando. Eu espero, e é o que eu vou fazer, que nenhum professor te demonize por causa disso. Eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Então, podem sempre vir falar comigo no privado, no WhatsApp, ou até pelo e-mail da coordenação, não sei se todos têm, mas fiquem à vontade. Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre pteridófitas, e eu vou já projetar o slide aqui. Só um minutinho, deixa eu colocar. E é isso. Vamos lá, então, pteridófitas. Características gerais e vasos condutores. As características gerais das pteridófitas são as seguintes. São plantas vasculares, ou seja, traqueófitas. Eu falei para vocês, lembra uma traqueia, um termo que a gente precisa saber para o vestibular. Possui tecido de sustentação. Uma coisa é meio que sinônimo da outra, porque o tecido de sustentação ele é derivado dos vasos condutores de seiva bruta, do xilema. São criptógamas, assim como as briófitas, então elas não têm estrutura reprodutora aparente, não é visível a olho nu. Né? O hábito é sombrio e úmido, e eles ainda dependem da água para se reproduzir. Então ainda são hidrodependentes, apesar de já terem uma estrutura maior, já terem vários condutores, ainda dependem da água. A fase duradoura, a partir das pteridófitas, naquela escala evolutiva, é de esporófito. Isso é muito fácil de identificar nas pteridófitas, porque se você tem uma samambaia em casa, ou já viu uma samambaia de perto, você notou que embaixo dela tem alguns pontinhos, e muita gente não sabe o que é isso, né? Ali a gente tem esporângios, que produzem esporos. Então, se embaixo da folha tem esporângios, quer dizer que aquilo é um esporófito. Aquela planta inteira é um esporófito, um organismo produtor de esporos. E aí as novidades evolutivas são vasos condutores, tecido de sustentação. Aqui tem algumas relações filogenéticas. Filogenéticas, lembre, história evolutiva de um grupo de indivíduos. E aí, a partir das plantas aqui, temos as briófitas, pteridófitas. Eu tô olhando aqui pro meu computador. Gimnospermas e angiospermas. E logo antes, as algas verdes. Como eu já comentei anteriormente, provavelmente o ancestral comum delas são as algas verdes. E aí tá mostrando onde elas se encaixam. A partir das pteridófitas, então, a novidade evolutiva no entrenó é vasos condutores de seiva. Após a pteridófita, tem sementes, o que quer dizer que ela não tem semente, né? É isso. Então, um pouquinho de estrutura para vocês aprenderem. É importante isso para vestibular? Não muito, mas é interessante vocês terem um panorama geral. Principalmente para quem vai estudar biologia, ou engenharia agronômica, ou algo do ramo de ciências biológicas e da Terra. Então, aqui os sórios. Os sórios são nada mais nada menos do que um conjunto de esporângios. Os esporângios produzem os esporos. Então, isso é aquele pontinho que você vê embaixo da folha das samambaias, né? E aqui, esporos. Os esporos são uma estrutura de reprodução. Um esporo, a partir do momento que ele cai na terra, ele vai gerar um novo organismo, né? Então, isso que é um esporo. Só estou demonstrando aqui um pouquinho melhor as folhas, né? Reparem que o caule dela fica embaixo da terra, se chama rizoma. Tem o esporângio. Essas subdivisões do esporângio são células. É muito pequenininho. É tão pequenininho que a gente consegue até contar quantas células eles têm. E é isso. Um sório tem vários esporângios. Aqui, se vocês olharem bem de pertinho, dá pra ver que são... Cada risquinho desse, que até parece meio que uma larvinha, é um esporângio. Ó, esse risquinho seria essa parte de cima. No caso da última imagem ali que tem os esporos saindo, aquela partezinha de cima. Então, repare. E aí, isso é uma coisa chamada protalo. O protalo é a estrutura, é o gametângio, onde vão ser produzidos os gametas.
O mesmo prótalo produz tanto gametas femininos como os gametas masculinos, mas geralmente ele não vai ser autofecundado. Ele vai trocar a gameta com outro organismo. Ele também é muito pequenininho, coloquei uma imagem, um desenho e uma imagem de microscópio, né? Então, o que acontece aí? A gente consegue contar as células também. São mais células do que no esporângio, mas a gente vê que é bem pequenininho. Logo, a estrutura reprodutora, que é o protalo ou o gametândio, não é visto a olho nu. Eu acho que o mais correto, na verdade, seria falar que o protalo é o gametófito e o gametândio são aqueles pontinhos onde tem os arquegônios e os anterídeos. Agora, a reprodução sexuada e assexuada. Na reprodução assexuada, acontece o brotamento a partir do caule. Então, é um pouco parecido com a gemulação das briófitas. A partir do mesmo caule, vai produzir um novo organismo idêntico ao que produziu. Então, geneticamente idêntico, não identicamente genético. Geneticamente idêntico ao que o gerou. E aí, eu tenho se é N ou 2N, cada uma das fases. Né? E aqui mostrado de outra forma como ocorre essa fecundação. Eu queria que vocês enxergassem bem isso. Então, reparem, quando tem 2N e vira N, quer dizer que sofreu meiose, porque meiose divide essa quantidade de cromossomos, essa carga genética. Quando está 1N e continua 1N, essa planta está produzindo mais células por mitose. Agora, os vasos condutores de seiva. Xilema e floema. Acho que muita gente já sabe disso. Eu vou passar rapidamente, apesar de ser um tema importante. O xilema, ele vai conduzir seiva bruta. O que tem na seiva bruta? Água, sais minerais, e é basicamente isso, né? O que o xilema é? É uma célula morta, não é viva, por isso que ela se enrijece muito e vira uma célula de estrutura, que dá mais estrutura para a planta. Ela fica mais rígida. O transporte do xilema é ascendente. O que isso quer dizer? Que é de baixo para cima. Claro, né? A gente vai pegar a água lá do solo e vai levar até as folhas. Então, pessoal, perdão, acho que recebi aqui uma ligação. Continuando. Os mecanismos de transporte do xilema. A gente tem algumas teorias. Tem a teoria da tensão, a teoria da capilaridade e da pressão positiva da raiz. O que você tem que entender disso? Capilaridade é o que acontece quando a gente tem tubos muito finos. A água, ela tende a subir um pouquinho mais. Então, se a gente pega um tubo com 2 milímetros de diâmetro e um tubo com 1 milímetro de diâmetro, a água ela vai subir um pouquinho mais no de 1 milímetro. Por que isso? Porque ela tem algumas propriedades chamadas coesão, adesão e adesão. Não me lembro se tem outra agora nesse momento. Bom, mas essas propriedades são basicamente... não sei se vocês já brincaram de juntar gotinhas de água na mesa. Uma gotinha se junta com outra. Isso se chama coesão. A água é coesa. E adesão? Quando você joga a água, assim, por exemplo, no box, e ela fica com gotinhas grudadas na superfície. Isso é a adesão. Então, a tendência que a água tem de ficar assim. Às vezes, a gente tá bebendo alguma coisa e tem várias gotinhas, assim, que não caem. Só caem quando atingem um certo peso. Isso se chama adesão. Por que isso? Provavelmente por causa das ligações de hidrogênio que a água tem, que se constroem e se destroem constantemente. E uma função do xilema, a sustentação. Floema. Floema é o vaso condutor de seiva elaborada. Ele é composto de células vivas, isso é importante. Tem as células cribadas e elementos de tubo, mas não acho que seja muito importante decorar os nomes. A seiva elaborada, ou chamada também de orgânica, assim como a bruta pode ser inorgânica, ela tem compostos que são resultantes da fotossíntese. Então, qual vai ser o sentido dela? Toda planta precisa de nutrientes, né? Na raiz, no caule, nas folhas, nos ramos, em todas as partes dela, nas flores. Então, o fluxo dela vai ser bidirecional. Foi isso que eu coloquei? Foi. Bidirecional. O que isso quer dizer? Que pode ir mais de uma direção, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Isso ocorre principalmente pelo processo de difusão.
que é você ir célula a célula de um lado para o outro. Uma coisa que é importante vocês saberem é que a planta, uma perguntinha, primeiro ela absorve água ou primeiro ela transpira água? Então, ela absorve para transpirar ou ela transpira para absorver? Isso é uma coisa curiosa das plantas. Elas transpiram para poder absorver água. Para assim elas manterem uma coluna de água fixa não, ininterrupta, que não tem interrupções, para poder ter essas forças de coesão e adesão. Assim ela consegue continuar meio que puxando a água. Então, quando a água sai, a água que está aqui, ela puxa a que está embaixo. Então, é mais ou menos assim que ocorre o transporte. Transporte ativo, que ocorre no caso do floema, o que isso quer dizer? É um transporte que é feito com gasto de energia. Ou seja, a planta ela vai gastar energia para conseguir levar o floema de um lado para o outro. No caso da transpiração, não, porque é só ela abrir os estômagos e a água sai. E aí algumas classificações, mas que eu acho que é mais interessante passar na próxima aula para vocês. E o anel de Malpighi. Uma coisa que eu acabei não falando é que o floema ele é mais externo do que o xilema. Então imagine como um tubo com outros tubos dentro. Então eu tenho aqui o grande tubo, que são de células mortas, que não tem mais função, por exemplo, a casca da árvore. Bom, tem função de proteção, né? Mas vocês entenderam o que dizer. E depois a gente tem o floema, um tubo menor dentro, e o xilema, um menor ainda, que está dentro dele. O que acontece quando a gente faz o anel de Malpighi? Você faz um corte no tronco da árvore que vai tirar todo o floema. Então, a planta, ela para de receber nas raízes, nutrientes que são gerados pelas folhas. Isso resulta na morte das raízes. E se a planta não consegue absorver água, ela não consegue fazer fotossíntese. Então, isso mata a planta. Não pode ser feito isso, que eu saiba, isso é um crime até. A gente não pode simplesmente sair matando as árvores dessa forma, coitadinhas. Mas outra forma que é utilizada no Malpighi é fazer isso em só um ramo. Aqui tem um exemplo muito claro. É um ramo que tem uma folha de fonte de energia e um fruto que está sendo produzido ali. A energia que está sendo produzida pela folha está indo lá para baixo, para a raiz, para o caule, para outros ramos e também para esse fruto. O que a gente faz? Faz um corte que impede que o floema desça, mas que ainda assim permite que o xilema suba. Então, ela vai ter uma folha aqui do lado que tá dando floema para ela e o xilema vindo como normalmente ele iria. No que isso resulta? Eu não sei se dá para enxergar, mas aqui a gente tem uma uva um pouquinho menor de um lado. Não sei se vocês estão vendo meu mouse girando em volta da uva. E do outro lado tem uma uva um pouco maior, né, com bagas maiores. Então isso é feito com maçãs, com uva. Não sei se é feito com uva exatamente, mas o exemplo está dando uva. Então uma outra forma de utilizar o anel de Malpighi. Gente, obrigada. Tentei fazer uma aula mais curta para que vocês não fiquem sobrecarregados. E eu vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau.